Pra ser bem honesto, eu nunca imaginei que eu faria o vídeo de hoje, porque pouco tempo atrás, a Solana era uma das maiores promessas do mundo cripto, com tecnologia de ponta, um ecossistema que desenvolvia de maneira muito rápida e financiadores que representavam a elite do mercado de criptomoedas, pelo menos é o que a gente achava até o momento. Mas hoje nada disso existe mais. Sua financiadora quebrou, todos os projetos que estavam sendo construídos lá começaram a fugir para outros competidores dela. Inclusive, esses competidores hoje têm tecnologias que não são só iguais, como muitos são tecnologias melhores e com um upside bem maior. Hoje eu vou explicar o porquê da Solana não ser mais o que ela era, ou pelo menos o que eu achava que ela era, e se vale a pena ou não investir nessa criptomoeda para 2023. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Meu nome é Arthur Campos, eu gosto bastante de falar sobre criptomoedas e por aqui vocês vão encontrar cada vez mais conteúdo sobre esse assunto. Então, meu querido, se você ainda não está inscrito aqui no canal da Nova Dax, faça o favor de se inscrever e ative o sininho das notificações que você vai receber aí cada vez mais conteúdo sobre criptomoedas e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. Bem, pessoal, tem muito tempo que eu não falo sobre Solana aqui no canal, então eu vou começar apresentando o projeto para vocês que ainda não conhecem sobre ela, afinal de contas tem muita gente que começou agora nesses últimos meses. Basicamente, a Solana é uma criptomoeda aí que foi fundada por um ex-engenheiro da Qualcomm, que é uma empresa muito grande, principalmente no ramo de telefones. Ela costuma fazer aí processadores, ela é famosa pelaquela marca, os processadores Snapdragon, então ele trabalhava lá. E é interessante que o escritório da Qualcomm, pelo menos até então, não sei hoje em dia, ficava perto, na verdade, de uma praia lá na Califórnia, chamada de Solana Beach. E esse cara, ele saiu da Qualcomm, ele foi fundar a Solana nessa cidade que tem a Solana Beach, e é daí que nasceu o nome da Solana. Ela surgiu com o objetivo de resolver o trilema das blockchains, que é aquele trilema apresentado pelo Vitalik Buterin, fundador da Ethereum, que diz que uma blockchain na sua primeira camada não consegue ser 100% segura, 100% descentralizada e escalável ao mesmo tempo. Ela precisa abrir mão de uma dessas coisas. E o Anatoly Yakovenko, ele nem gostava de criptomoedas antes, ele achava o Bitcoin uma coisa mais ou menos e achava o Ethereum uma coisa chatinha também. Mas um dia, após ser apresentado esse conceito, ele falou: Eureka! Já sei como que eu vou investir aí pesado e criar uma criptomoeda que vai ter muito sucesso. A ideia que ele teve foi de criar um relógio descentralizado utilizando SHA-256, que é o nome do algoritmo de criptografia que o Bitcoin utiliza. Ele pegou esse algoritmo de criptografia, deu algumas alteradas e acabou criando o Proof of History, que muitas pessoas acreditam que é um modelo de consenso, mas não é. Proof of History é o nome deste relógio descentralizado que o Anatoly Yakovenko criou junto com a sua equipe, e ele tem a função de estampar os tempos em que cada transação foi feita dentro da rede. Assim, o Anatoly acabou surgindo aí com a promessa de quebrar esse trilema das blockchains e conseguir criar a Solana, que seria descentralizada, segura e altamente escalável na sua primeira camada. Inclusive, escalabilidade era um dos focos principais da Solana, ainda é, na verdade, um dos focos principais. E no começo, o objetivo deles era ser mais escalável que o sistema altamente centralizado da Nasdaq, uma das maiores bolsas lá dos Estados Unidos. A Nasdaq, ela tem a característica de processar algumas centenas de milhares de transações de ações de uma pessoa para outra em poucos segundos. Então, ela é muito eficiente e a Solana queria ser capaz de fazer a mesma coisa. Inclusive, ela acabou se tornando, muito provavelmente, em parte, por causa deste objetivo de ser um sistema parecido com a Nasdaq, acabou se tornando a blockchain oficial da FTX, uma corretora que hoje em dia não existe mais, mas que na época era uma das maiores no mercado e uma das que mais crescia de maneira mais rápida. Ela conquistou muito espaço em um período muito curto de tempo, em 2021, mais ou menos aí, depois da metade do
ano até o final. E ela conseguiu fazer isso por causa de vários fatores. Dentre eles, na minha visão, um deles é por causa daquela narrativa de que Layers 1 muito eficientes eram muito necessárias, porque a Ethereum estava com uma deficiência muito grande nesse setor naquela época. Também por causa da competição da Ethereum não estar muito a par com o que era a demanda do mercado naquele momento. Cardano provavelmente era a que estava mais posicionada ali, mas que não conseguia ainda oferecer o mesmo desempenho que a Solana já oferecia. A gente até tinha alguns outros competidores como Avalanche, como Polkadot, mas nenhum deles conseguia se destacar, então houve um espaço muito grande para a Solana crescer. Juntamente, claro, com o dinheiro da FTX e da Alameda Research, que provavelmente foram alguns dos fatores que mais fizeram ela se destacar. Junto dos rios de dinheiro que a FTX provia, vários dApps foram desenvolvidos aí para o ecossistema que crescia cada vez mais de DeFi e de NFTs que acabaram funcionando ali dentro da Solana. Ela acabou se destacando muito, principalmente por causa dos seus NFTs. Os usuários gostaram demais de utilizar a Solana para poder mintar NFTs lá dentro e, na minha visão, muito provavelmente NFT é o carro-chefe da Solana. É uma das coisas que ela melhor conseguiu juntar para dentro da sua blockchain. E isso é muito interessante, mas o ecossistema DeFi, que também era tido, pelo menos na época, aí como um ponto muito forte, acabou se liquefazendo quase que totalmente quando a gente teve o fiasco da FTX e da Alameda Research. Quando eles quebraram, todo mundo já não estava usando o ecossistema DeFi deles. Quem estava usando migrou completamente e quase que secou completamente. Não consigo imaginar nenhuma pessoa que eu conheço hoje em dia que utiliza o ecossistema DeFi da Solana, e acho muito difícil que ela volte a se tornar muito relevante nesse setor. Agora, quanto a NFTs, caso a gente tenha um boom novo de NFTs, acredito que pode ser que eles acabem vindo. A Solana era muito famosa principalmente pela alta eficiência da sua rede, e ela é atingida graças à arquitetura da sua blockchain. Eu não vou falar muito aqui sobre o lado tecnológico, porque eu sei que não é do interesse de muitas pessoas e também não faz muita diferença quanto ao investimento, mas eu gosto muito desse setor, então vou iluminar aqui com o meu conhecimento teórico sobre blockchains. A Solana utiliza um modelo de consenso de Proof of Stake, e esse modelo de consenso permite que a Solana tenha uma eficiência bem maior do que a gente tem em outros modelos de consenso, como o Proof of Work, e ela utiliza de validators que vão pegar aí as transações que acontecem dentro da rede e vão fazer a validação. O grande problema de uma blockchain tradicional é que vários validators podem fazer aí as validações e geralmente nessas blockchains tradicionais ganha a cadeia mais longa. Então, caso aconteça de validators acabarem adicionando blocos aí de maneira equivocada, ou então um pouquinho depois um do outro, essa cadeia acaba simplesmente sendo abandonada. E isso aí, quando a gente fala de uma blockchain como Bitcoin e Ethereum, acaba desperdiçando muito dado e acaba desperdiçando inclusive muita eficiência. Quando a gente fala da Solana, ela tem aquele relógio descentralizado que é o Proof of History, e ele permite aí que todas as transações tenham o tempo em que elas foram registradas estampadas. E aí os validators se organizam em clusters, que são basicamente conjuntos de validators que vão, cada um na sua vez, fazer a verificação dos dados. Isso acaba aumentando e muito a eficiência da rede, e é basicamente isso que permite que a Solana tenha uma escalabilidade tão alta na sua primeira camada. Eles executam aí com uma perfeição milimétrica todas as transações no momento que elas deveriam ser executadas. E bem, esses aqui foram todos os dados sobre a Solana da maneira mais neutra que eu consegui passar, e eu acho que tem alguns pontos interessantes a serem passados aqui. Para começar, que Solana tem vários pontos bons. Ela é altamente eficiente na sua primeira camada, isso é uma coisa muito interessante, porque ela não precisa de outros projetos agregando ali. Na época, era um ponto muito positivo o financiador sólido que ela tinha, que era a FTX e a Alameda Research. Acabou que a gente descobriu que a Solana deu um azar monstruoso de ser financiada pelas pessoas que financiaram ela, e acabou que grande parte do dinheiro que foi colocado no Solana acabou precisando ser removido. Várias das outras venture capitals que investiram junto na Solana acabaram removendo seu dinheiro ainda, e a gente tem uma quantidade de dinheiro da própria Alameda Research e FTX que ainda estão presos em tokens Sol, mas que muito provavelmente serão vendidos em algum ponto. Afinal de contas, a FTX e a Alameda Research faliram, e faz parte do processo de falência
falência, nos processos legais aí de quando uma empresa entra em falência, a liquidação dos ativos dela. Então, em algum momento será vendido isso para poder ser executado ali dentro dos stakeholders da empresa. É parte do processo de falência, é assim que costuma funcionar. E naquela época também era um ponto muito bom que o ecossistema estava em franco crescimento. Mas, infelizmente, os problemas foram causados justamente pelos pontos que pareciam ser bons naquela época. Para começar, justamente a arquitetura que faz com que essa blockchain consiga ser tão eficiente acabou causando uma grande centralização. Olha só, aqueles clusters que são justamente grupos de validators que fazem com que as transações sejam verificadas em tempo recorde, com precisão milimétrica, acabam tornando o protocolo bem centralizado. Além disso, a FTX e a Alameda Research, que pareciam ser um ponto muito positivo, acabaram quebrando e podem virar uma pressão vendedora a qualquer momento, sem contar que eles marcaram para sempre o nome da Solana. E por outro lado, a gente tem um problema muito grande também, que sem o dinheiro da FTX e sem o calor do bull market, a Solana acabou sofrendo muito no departamento dos seus ecossistemas. Então eles não têm muita coisa a oferecer. Quando a gente fala de TVL, né, de Total Value Locked, a Solana, principalmente se a gente considerar o preço de mercado dela hoje, não está representando muito bem não. Sem contar que essa centralização a nível de protocolo também vem a nível de governança. Afinal de contas, o Anatoly Yakovenko toma muitas decisões dentro do projeto e a gente já teve mais cedo nesse ano, né, no começo do mês passado, se não me engano, o SEC, que é um dos órgãos regulatórios mais importantes lá nos Estados Unidos, processando a Binance, que é uma corretora muito grande também, justamente porque ela estava, na teoria, oferecendo valores mobiliários não regulamentados e a Solana era um deles. Então, acho que isso é um ponto interessante da gente ter aqui, porque o maior regulador dos Estados Unidos acredita que a Solana é um valor mobiliário não regulamentado e isso pode acabar ocasionando em problemas legais. Agora, o ponto que mais pesa para mim na minha análise é quanto aos seus competidores. A situação atual da Solana, ela tá muito diferente do mercado que ela se desenvolveu. Afinal de contas, naquela época, a Solana era a que mais se destacava no setor de escalabilidade e também existia uma demanda muito grande por isso. Hoje em dia, a gente está num cenário bem diferente. Afinal de contas, a Ethereum, que é a maior criptomoeda com o maior ecossistema de longe, ela está atualizando o seu protocolo. Nesse momento, ela já está utilizando o Proof of Stake após a atualização V-Merge e muito provavelmente ela será capaz de processar todas as transações que são necessárias ali dentro da sua rede até o próximo bull market. Então, a gente tem atualizações que estão acontecendo, a gente já tem aquela demanda que existia sendo preenchida pelo principal player do mercado, então isso acaba fechando muito aquele argumento de que a gente precisa de outras Layers 1 competidores que são altamente eficientes. Então, não é que não tem espaço ainda para isso, mas o espaço acabou sendo um pouco diminuído. Não dá para ser mais o argumento único, movimentador dessa discussão. A gente tem outras criptomoedas que têm um potencial tão interessante quanto, mas que estão muito mais baratas, como por exemplo, seria o caso aí de uma Aptos, na minha visão, que é a maior Solana Killer que a gente tem no mercado hoje em dia. Aptos é uma criptomoeda que foi criada a partir do projeto abandonado do Facebook, que anteriormente se chamava Libra. Ele é muito parecido com a Solana e, inclusive, ela tem a linguagem de desenvolvimento muito parecida com a Solana, só com uma versão mais simples. E está acontecendo agora um êxodo de desenvolvedores que estavam construindo projetos para serem desenvolvidos ali dentro da blockchain da Solana e agora estão indo para a Aptos. Quando a gente fala de Aptos, ela tem, assim, de longe um upside muito maior. Hoje em dia, a Solana está aí dentro do top 10 de maiores criptomoedas do mercado, com vários bilhões de valor de mercado, e quando a gente fala da Aptos, ela está lá no número 30 e poucos, com menos dinheiro aí, e que tem um potencial, caso ela vá roubar uma fatia de mercado da Solana, de se multiplicar várias vezes, quando o potencial da Solana já está mais restringido por causa das coisas que eu falei. Acredito que muito provavelmente ela vai perder espaço para competidoras. Afinal de contas, as outras criptomoedas que competiam com a Solana acabaram tendo muito desenvolvimento também. Por exemplo, a Cardano, que era uma criptomoeda que competia muito com a Ethereum no começo de 2021 e que perdeu espaço para a Solana, foi a criptomoeda que mais se desenvolveu dentro do bear market. Ela teve um número muito grande de atualizações que passaram e ela está trabalhando agora na sua descentralização
padronização, a nível de governança e a nível também de protocolo, para aumentar ainda mais, mesmo a gente contando que ela já é uma das blockchains mais descentralizadas. Ela ainda teve o mesmo problema de regulamentação que a Solana teve com o SEC, mas ela está com um caminho muito mais encaminhado para ser resolvido. Agora a gente tem outra criptomoeda que também é competidora da Solana, que é a Polkadot. A Polkadot não teve tantos desenvolvimentos assim no bear market quanto a gente teve com a Cardano, mas ela teve um desenvolvimento muito interessante que ela conseguiu convencer o SEC a considerá-la como um software do mercado de criptomoedas e não um valor mobiliário não regulamentado. Então todo o argumento que eles estavam falando não se aplica mais para a Polkadot, simplesmente porque eles foram lá e concordaram em mudar algumas coisas no projeto deles. E isso é muito interessante porque essa competidora tem um potencial muito interessante também. Ela tem uma tecnologia que está em desenvolvimento, ela supre as mesmas necessidades que a Solana supria e ela não tem esse peso de regulamentação forte. Então a gente tem aí um upside muito maior em outras competidoras menores como a Aptos, e a gente tem também uma competitividade cada vez mais forte com as outras moedas que estão no mesmo calibre que ela. Na minha visão, a Solana muito provavelmente vai perder espaço e eu não consigo me imaginar colocando dinheiro em Solana caso eu vá investir mais em Layers 1. Eu já tô com um posicionamento muito forte em Cardano e Ethereum e, na minha visão, não faz muito sentido abrir aí para Solana. Se eu fosse abrir para outra, seria ou para Polkadot, ou para Aptos, ou para as duas, mas com certeza não seria para Solana hoje em dia. Não tô dizendo que Solana é uma criptomoeda ruim, longe disso. Ela é muito interessante e ela tem os seus pontos muito bons. Tudo que eu falei aqui é impressionante. O Proof of History é uma coisa assim, uma sacada brilhante que eu espero muito que seja aplicada em outras criptomoedas que acabem tendo um destino diferente da Solana. Não estou torcendo para que ela se desvalorize, afinal de contas muitas pessoas acham que quando eu falo mal de uma criptomoeda eu estou falando que eu estou torcendo para que ela caia. Longe disso, eu inclusive torço para que eu esteja errado e ela tenha muito sucesso e suba muito. Falando em erros, erros acontecem no mercado o tempo todo, acredita nisso? E, inclusive, erro é uma coisa normal, que todo investidor erra, tendo ele aí um grande grau de sabedoria ou não. E, inclusive, é interessante a gente saber quais são esses erros, porque eles permitem que a gente tome menos erros no mercado e perca menos dinheiro. E se você não sabe ainda quais são os principais erros que você, como investidor de criptomoedas, pode cometer, é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te conto os principais erros de todo investidor de criptomoedas.